Essa aula tem a ver muito com as transformações que estão acontecendo no padrão de regulação do trabalho no período mais recente nos países centrais e no Brasil, onde também nós estamos assistindo uma reforma trabalhista sem precedente na nossa história. E essa discussão tem muito a ver com aquilo que Luiz Fernando Veríssimo chamou a atenção no debate dos anos 90, quando ele disse: por trás da conversa mole de flexibilização e racionalização das relações de trabalho está outro capítulo, versão periférica, dependente da volta triunfante do capital ao seu paraíso perdido, do deixar fazer total, pisando no caminho em todos os direitos conquistados pelo trabalhador em 100 anos. A frase resume com clareza as novas tendências das relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. E essas novas tendências se expressam, primeiro, naquilo que nós conceituamos como flexibilização das relações de trabalho. O que é a flexibilização? É aumento da liberdade do empregador de determinar as condições de contratação e uso de remuneração do trabalho. Ou seja, o empregador tem maior liberdade de manejar a força de trabalho de acordo com as suas necessidades. Isso, do ponto de vista concreto, se reflete no quê? Na eliminação de direitos, na criação de novas regras que reduzem o leque dos benefícios e na regulação pública mais do trabalho. Ou seja, por exemplo, introduzindo uma remuneração variável, introduzindo jornadas flexíveis, formas de contratação atípicas. E também se reflete, se expressa na diminuição da proteção social ao trabalhador, como nós veremos logo a seguir. E por último, o terceiro aspecto importante é uma postura eminentemente antissindical, que se combate o sindicalismo classista, o sindicalismo que luta por direitos mais gerais e busca se constituir um sindicalismo mais parceiro do capital. Isso tudo tem a ver com as transformações que foram acontecendo no capitalismo após crise dos anos 70, porque se busca compatibilizar o padrão de regulação do trabalho, as características desse capitalismo. E de uma forma muito sintética, nós podemos perceber que esse capitalismo que constitui a partir de então, ele é uma forma de desconstruir aqueles avanços que eu fiz referência numa aula sobre ação sindical e negociação coletiva obtidos no pós-guerra em boa parte dos países centrais. Que é um capitalismo que constitui uma nova ordem econômica política a partir dos anos 80. Uma ordem econômica baseada na financiarização, na internacionalização da produção de bens e serviços, numa redefinição clara do papel do Estado, numa reestruturação produtiva do trabalho, especialmente com as novas tecnologias que possibilitam uma gestão do trabalho em escala internacional globalizada, e é um capitalismo que reconfigura a classe trabalhadora fortemente, uma classe trabalhadora muito mais fragmentada, heterogênea, mais localizada no setor de serviços, que tem tradicionalmente maior dificuldade de organização coletiva. Tudo isso acontecendo num ambiente político sob hegemonia forte do neoliberalismo. Nesse sentido, nós observarmos a experiência dos países centrais, e mesmo no Brasil, pegando a reforma trabalhista aqui, proposta nos anos 90 e agora proposta em 2017, novamente, é uma agenda que vai buscar compatibilizar o padrão de regulação do trabalho a essas características desse capitalismo mais desregulamentado. E o que impressiona para quem pesquisa o tema é de que é uma agenda extremamente comum, similar nos diferentes países. Então, por exemplo, o primeiro aspecto que é muito comum, a introdução de formas de contratação atípicas, chamados contratos a tempo parcial, temporário, intermitente, especiais, por prazo determinado. Ou seja, tentar acabar aquele contrato padrão que se constituiu no pós-guerra por formas de contratação em que as pessoas ficam mais à disposição das empresas e esse contrato vai ser utilizado pura e simplesmente no momento que a empresa precisa do trabalhador. Isso tudo é vendido como forma de criar emprego. Mas os estudos da OIT, em 2015, 2016, depois nós vamos colocar na referência bibliográfica, os estudos mostram claramente de que não é possível estabelecer que a flexibilização seja responsável pela criação do preço do trabalho. No fundo, o que se busca, assim, é facilitar o empregador despedir e diminuir seus custos de despedida.
Ou seja, facilitar a vida do empregador e colocar o trabalhador numa situação de maior insegurança. Tá? O segundo aspecto muito comum dessa agenda é a redefinição em relação às jornadas de trabalho. Então, o que há de comum é uma tentativa de modular a jornada de acordo com a necessidade da empresa, o chamado banco de horas. Isso é uma experiência muito comum em diversos países. A segunda questão é a liberalização do trabalho aos domingos, ou seja, todo dia produtivo. Isso não parece ser até uma medida menor, mas do ponto de vista da sociedade tem um efeito muito importante. Por que o descanso coincidiu com o domingo na luta histórica dos trabalhadores? Não é só por uma questão religiosa, mas fundamentalmente para você ter espaço de sociabilidade, espaço de convivência. A partir do momento que você libera o trabalho aos domingos, você tira esse espaço de convivência da família e a base de sociabilidade na sociedade se altera profundamente. Assim como se esticou os mecanismos de controle da jornada por meio da intensificação do trabalho. As novas tecnologias permitem que o capital tenha tem mais mecanismos de controlar a jornada efetivamente trabalhada do trabalhador. E se criou também, outro aspecto, jornadas adaptadas à realidade de cada setor econômico. Ou seja, se avançou do ponto de vista da regulamentação da jornada, a perspectiva de atender às necessidades do capital e, ao mesmo tempo, deixou o trabalhador numa condição mais insegura para organizar a sua vida. Né? Porque a vida, o que importa é a vida da economia do capital e não a vida do trabalhador. Portanto, você vai ter progressivamente uma invasão do tempo social, da reprodução social. E o terceiro aspecto, que é uma agenda comum, é em relação à remuneração do trabalho. Os salários, historicamente, são definidos ou por políticas de empresa, ou por meio da negociação coletiva, ou por políticas salariais dos governos. Quais são as novas tendências em relação ao salário? É que cada vez uma parte mais importante da remuneração do trabalhador se dá por forma variável, ou seja, ela está vinculada a resultados, a metas da empresa, nesse sentido, um dos programas que em boa parte dos países se introduziu no período recente são os programas de participação, lucros e resultados. A participação, lucros e resultados, ela vem, em boa parte, como substituição àquela ideia do salário mais fixo, ou seja, o trabalhador vai ganhar conforme o seu desempenho, o desempenho da empresa ou do seu grupo, tornando o trabalhador, nesse sentido, um certo sócio, vamos chamar, nos riscos do negócio. Nos riscos do negócio. O segundo aspecto que muda fortemente é a individualização da remuneração do trabalho. Ou seja, cada vez você paga mais individualmente, especialmente para os trabalhadores mais qualificados. E uma terceira tendência é o pagamento de não salários, ou seja, pagamento através de outras formas que não sejam salariais. Tudo isso, não só deixa a remuneração mais variável, mas também afeta os fundos públicos. As fontes de financiamento da Seguridade, que em boa parte dos países, assim como no Brasil, elas são oriundas do assalariamento. A partir do momento que se muda o salário, você também afeta os fundos públicos. E como você tem afetado os fundos públicos, isso leva a uma quarta medida que é muito comum entre os países, uma diminuição da proteção social, especialmente em torno da Seguridade Social. Então, quase todos os países estão mexendo na aposentadoria, estão mexendo no seguro-desemprego, estão mexendo no sistema de afastamento quando as pessoas ficam doentes ou se acidentam. Tá? Ou seja, você busca reduzir custos do Estado para proteger os indivíduos na sociedade. Tá? Essas quatro medidas são extremamente comuns nas agendas e são as bases a partir das quais estão sendo propostas reformas atuais no Brasil, especialmente a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E o quinto aspecto que é muito comum é o aspecto também de mexer com os sindicatos com a negociação coletiva. Tá? E com as instituições que são responsáveis por concretizar o direito ao trabalho. Nesse sentido, aqui esse quinto aspecto, há uma tentativa de fragilização dos sindicatos. E os sindicatos, de fato, em boa parte dos países, perderam força no período recente, com a queda da sindicalização. Porque não se admite que sindicatos façam lutas gerais, e essas lutas gerais são fortemente combatidas e até criminalizadas, em alguns casos do país. Assim como, a segunda questão, há uma tentativa de esvaziar as negociações mais centralizadas e tentar definir as regras da relação de emprego no âmbito do local de trabalho, ou seja, um processo de descentralização das negociações coletivas. O terceiro aspecto
é uma redefinição do papel do Estado, no sentido de não proteger mais o trabalhador, mas proteger o capital. E o quarto aspecto comum nesse quinto item comum é fragilizar instituições que são responsáveis por concretizar o direito ao trabalho, tal como a justiça do trabalho. Porque, no fundo, o padrão de regulação do trabalho tem a ver com que tipo de sociedade nós queremos construir. Tem a ver como é que se garante uma sociedade minimamente civilizada, como é que se garante uma sociedade mais homogênea, como é que se garante a proteção dos indivíduos para viver bem numa sociedade. E a lógica que tem prevalecido nesse período recente não é essa. A lógica simplesmente foi, em função dos ganhos todos de produtividade, das novas tecnologias, fazer com que o capital se fortalecesse para impor aos trabalhadores uma condição de vida ainda mais precária.